Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te surpreenda e que na noite de hoje Deus venha derramar do seu poder, da sua graça, da sua glória, e que seja um culto maravilhoso, que Deus venha te surpreender mais uma vez em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está na fé do fortalecimento do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui hoje na nossa terceira semana de ministração sobre o fortalecimento de Deus. E hoje o Senhor Deus nos trouxe uma palavra muito forte acerca de fortalecimento espiritual e sentimental. É possível ser capacitado em Deus para viver coisas novas. Mesmo que o seu coração tenha passado por angústias, mesmo que o seu coração tenha passado por decepções, eu acredito que hoje o Senhor Deus te dará capacidade de dominar os seus medos e dar a volta por cima em nome de Jesus. Abre a sua mão direita porque o culto já começou e diga: em nome de Jesus, eu acredito que na palma das minhas mãos o Senhor está ministrando a autoridade. Diga: eu creio que o fortalecimento espiritual, emocional e sentimental se manifestará na minha vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares, capítulo de número 2, verso de número 15. Livro de Cantares, capítulo de número 2, versículo de número 15. Deus, Ele precisa te fazer entender de qual forma o inimigo pode estar tentando roubar de você o propósito, roubar de você a palavra, roubar de você a direção de vida. Mas eu tenho certeza que hoje Deus, Ele vai marcar a sua história com algo novo e te fará viver um novo tempo na presença dEle em nome de Jesus. Amém? Acende essa aqui para mim também. Glória a Deus. Quem está preparado para viver o melhor de Deus, diga amém. Livro de Cantares, capítulo de número 2, versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal à vinha, porque a nossa vinha as nossas vinhas estão a florescer. Novamente: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão a florescer. Quando nós entendemos que Deus, Ele tem algo a ser gerado em cada um de nós, tudo que vem de Deus, Ele tem um tempo, tem um processo, tudo que vem de Deus tem um propósito. Nada que é da parte de Deus na sua vida vai cair de mão beijada, porque Deus sabe que nem tudo que você pede para receber, você está preparado para receber. Só que nesse processo em que você deseja alcançar o crescimento, deseja viver uma nova história, deseja viver um novo tempo, nesse meio tempo se apresentará o inimigo das nossas almas, que vai tentando gerar problemas, suscitar problemas, para atrapalhar os projetos que Deus está gerando. Eu sempre digo que o diabo, ele não se levanta contra o que você é hoje, ele se levanta contra o que você vai se tornar amanhã. Porque talvez hoje você se ache alguém sem razão, alguém que não faça tanta diferença, e aí você se pergunta: por que o inimigo se incomoda tanto comigo? Eu não tenho uma casa boa, não tenho um casamento legal, não tenho uma vida financeira tão estável. Por que ele se levanta tanto contra a minha vida? É porque ele já percebeu que lá no céu algo já começou a se movimentar ao teu respeito. E
imaginando que Deus tem coisas boas para a sua vida, ele tenta se levantar não contra o que você é hoje, mas contra o que você vai se tornar amanhã. Levanta a mão que eu já vou liberar a primeira palavra profética. Eu quero declarar sobre a sua vida que tudo que vem do céu tem um propósito, e queira Satanás ou não, 2025 você vai tomar posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Alguém tentou roubar a tua semente, a tua colheita, mas Deus está dizendo: você vai florescer, e isso será para a honra e para a glória do nome do Senhor. Salomão então vai trazer uma palavra, e a palavra que vem cheia de enigmas, cheia de interpretações, ela vem exatamente com essa direção, que vem dizendo exatamente: apanhai as raposas, as raposinhas, que vem fazendo mal à vinha. Qual era a ideia? Quando o agricultor, ele preparava o seu vinhedo, preparava a sua plantação para futuramente ter a sua colheita, a partir do momento em que aquela terra começa a gerar, começa a produzir, as raposas, as raposinhas vinham para destruir aquilo que estava sendo plantado. Só que se você for entender um pouco da lógica daquilo que Salomão está dizendo, a raposa não era um inimigo visível, ou um inimigo tantão à mostra. Por quê? Porque enquanto o vinhedo tomava uma certa altura, sendo ele bem preparado, com estacas, as raposas, elas andavam na parte de baixo. Ou seja, era um inimigo escondido. Era um inimigo que quando você olhava, estava todo o vinhedo crescendo e florescendo, mas dentro dele haviam raposas. Raposas que iam minando, que iam lutando, que iam consumindo para destruir aquilo que estava sendo plantado. Pastor, o que é a interpretação dessas raposas? O que é a representação disso que Salomão está tentando entregar e ensinar ao povo? Talvez existem coisas na minha e na sua vida que estão como raposas no meio do vinhedo. Raposas que estão escondidas, raposas que não são tão visíveis, raposas que não estão em evidências, mas que estão lutando para destruir aquilo que você está plantando. Estão lutando para destruir aquilo que você está lutando para ser. Então ele vem exatamente trazer esse entendimento. Quando nós entendemos que existe um inimigo que anda escondido, anda na espreita para tentar nos parar, primeiramente nós imaginamos que seja a representação do diabo. Mas entenda, o diabo, ele não tem boca, ele não tem mão, ele não tem pé, ele é espírito. Então, em todo o tempo, ele vai tentar usar alguém, e às vezes até você, para que você seja a raposa do seu vinhedo, para que você seja aquele que vai destruir aquilo que está sendo plantado. Hoje nós estamos falando sobre cura emocional e cura sentimental. Quando nós entendemos que existe um inimigo que ninguém vê, que não está tão em evidência, mas que está percorrendo por aí, isso nos faz entender que talvez exista uma raposa que está dentro de nós, que está atrapalhando o projeto de Deus. Tem coisa na nossa vida que já era para gerar, coisa na nossa vida que já era para acontecer, mas parece que toda vez que você está chegando na hora de colher, vem uma raposa e atrapalha. Vem uma raposa e tenta minar o propósito daquilo que Deus está gerando na sua vida. No livro de Neemias, no capítulo de número 2, a Bíblia vai falar acerca de Neemias, o servo do Senhor, que seria levantado com um grande propósito. Neemias vai ficar sabendo que os muros de Jerusalém, a cidade está destruída, e o seu semblante, ele vai se cair diante do rei. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei, era aquele que estava mais perto, mais próximo do rei todos os dias. Esse Neemias, todo o tempo, mesmo passando por tribulações, mesmo vivendo em um cativeiro, esse Neemias todo o tempo estava forte. Só que teve um dia que esse Neemias estava triste. A Bíblia diz que a tristeza no rosto de Neemias, no semblante de Neemias, ela foi tão forte, ela foi tão presente, que até o rei percebeu, e vai perguntar para ele no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 2. E o rei disse: por que está triste, pois, o teu rosto? Pois não estás doente, e não é isso senão tristeza de coração. Então temi de sobremaneira. Ou seja, o rei nunca tinha percebido que o coração de Neemias, que o semblante de Neemias estava daquele jeito. Ou seja, estava acontecendo um problema que fugia da normalidade. O problema que ele está enfrentando é um problema que foge um pouco da sua realidade, da sua capacidade, ao ponto que ele pôde perceber
O que Neemias fala? Neemias fala de alguém que tem um espírito forte, de alguém que permaneceu, que resistiu durante muito tempo, alguém que passou por tribulações e dores e angústias, mas nunca deixou a sua guarda cair. E naquela ocasião ele se deparou com um problema que era maior do que ele, e naquele dia Neemias não pôde suportar. Naquele dia era visível que Neemias não estava bem. E o que o senhor está tentando dizer, pastor? Que Neemias tem algo a nos ensinar. Por que, pastor? Porque se Neemias fosse alguém que todo dia estava triste, que todo dia estava lamentando, que todo dia estava chorando, ele podia estar passando um problema que era maior do que ele. Quando o rei olhasse para ele, ia dizer o quê? Ah, Neemias está passando por mais um dia normal, porque todo dia ele está triste, todo dia ele está chorando, todo dia ele está lamentando. Em outras palavras, Neemias suportou muita coisa durante muito tempo, mas agora Neemias escolheu o problema certo para cair diante de Deus. Neemias escolheu a causa certa para apresentar diante de Deus. Pastor, isso fala de quê? Isso fala de alguém que passa a ter um emocional, alguém que passa a ter dentro de você um temperamento forte para lidar com certos problemas. Nós estamos em uma era onde se fala muito sobre temperamento. Tem pessoas que se identificam lá como colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Cada um vai tentar dizer assim: não, eu sou desse jeito porque eu sou fleumático. Eu sou desse jeito porque eu sou sanguíneo. Não, eu sou desse jeito porque eu sou colérico. E aí tenta atribuir a sua personalidade a um temperamento, a algo que ele foi analisado em dizer eu sou desse jeito. Mas e se o seu temperamento estiver te atrapalhando de viver o propósito de Deus? Mas e se as suas definições estiverem sabotando o projeto do Senhor? E se o seu temperamento for a raposa que Salomão está falando? For as raposinhas que Salomão está dizendo? E se essa batalha que existe dentro de você, que luta em te fazer parar, em te fazer não aceitar, em te fazer não prosseguir, se tudo isso que existe dentro de você for o inimigo oculto que você luta, que você não dá tanta atenção, mas que está te roubando? Quantas pessoas perderam bênçãos pelo seu temperamento? Quantas pessoas perderam oportunidades pelo seu comportamento e não cederam em dizer: não, esse é o meu jeito, essa é a minha forma? Entenda o seguinte: muitas das vezes aquilo que Deus tem preparado para a minha vida vai na contramão da minha realidade, vai na contramão do meu querer. Muitas das vezes o que o Senhor Deus tem preparado na minha vida vai confrontar com aquilo que eu já defini, dizendo: é desse jeito, é assim mesmo, e eu vou ser sempre assim. Aí Deus olha do céu e diz: ah, é? Então vou te mostrar que quando eu quero eu faço diferente, que quando eu quero eu transformo o ambiente, eu transformo o cenário, que quando eu quero eu coloco diante de você uma causa que você diz: nunca vou fazer isso. Daqui a pouco está você fazendo exatamente isso. Quem viveu isso? Pastor Paulo. Paulo era perseguidor de cristão, Paulo matava cristão, Paulo levava carta para matar os cristãos. Aí a Bíblia diz que enquanto ele está em cima do cavalo, Deus fez ele cair do cavalo, e ali o Espírito de Deus vai falar com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento ele teve um encontro com Deus. Ele achava que estava fazendo certo, porque aquele era o seu chamado, aquele era o seu temperamento. Deus olhou para ele e disse: eu vou mostrar para você que aqui acaba, aqui morre esse velho homem, aqui morre esse temperamento sem propósito, e a partir de hoje vai nascer alguém que vai viver a promessa de Deus. O que você está dizendo? Que se você colocar diante do Senhor, Deus vai lhe dar um espírito forte, Deus vai lhe dar a direção certa, Deus vai colocar os sentimentos certos para que você possa viver em excelência o que Deus tem projetado para a sua vida. Aleluia! O Paulo, que era cheio de vaidades, termina o ministério dizendo: considero tudo perda, considero tudo vaidade, para mim nada vale. O que o Senhor está dizendo? Que quando você encontra verdadeiramente o Senhor, existe uma transformação de caráter, existe uma transformação de personalidade. É aquela pessoa que depois que entregou a vida para Jesus, verdadeiramente viveu uma conversão. As pessoas olham e dizem: rapaz, você está diferente. Olha, você é outra pessoa hoje. Antigamente você era alguém que se estressava, você era alguém que brigava. Pastor, me estressei ontem, então a partir de hoje vai mudar. Você era alguém que vivia ali um posicionamento que não era agradável a ninguém. Mas hoje a luz do Espírito Santo brilha em você, a luz do Senhor brilha em você.
Pastor, o que é isso? É Deus olhando para você e dizer: eu vou te preparar para herdar a promessa e o propósito. Eu estou dizendo que se em você existir um emocional de alguém que não consegue lidar com problemas, de alguém que não consegue lidar com as dificuldades, o diabo sempre vai lutar em cima disso, vai te perturbar em cima disso, para que você continue perdendo os propósitos de Deus. Não pense que o inimigo vai trazer um ataque sobre você que não vai surtir efeito. Em outras palavras, ele sabe aonde dói, ele sabe o que fazer para te magoar, ele sabe o que fazer para te machucar. Só que aí que entra, já que ele sabe, eu também sei. E eu vou trabalhar onde? Naquilo que eu sou mais fraco, naquilo que eu não tenho tido capacidade de vencer. Eu tenho que em algum momento olhar para mim no espelho e dizer assim: olha, de hoje em diante você não sofre mais por isso. De hoje em diante você não tem mais dessa reação. De hoje em diante você não se posiciona mais desse jeito. É necessário que eu olhe para dentro, eu faça uma introspectiva e diga: Senhor, o diabo está me roubando assim. Eu já encontrei a raposinha que está tentando roubar o meu vinhedo, e hoje eu decidi expulsar elas que estão trazendo mal para a minha vida. A porta que o diabo tinha para entrar na minha vida, diga isso: eu estou fechando hoje. Fala com fé, diga: a porta que o diabo tinha para entrar na minha vida, eu estou fechando hoje. Neemias, ele entendeu que ele precisava ter uma personalidade forte. E quando você entende que sobre você Deus, Ele te dá uma capacidade, Deus viu em você, enxergou em você essa capacidade, Ele vai passar a te entregar propósitos e missões que você tem a capacidade de herdar, você tem a capacidade de administrar. Em outras palavras, talvez você está orando e pedindo coisas tão grandes que o seu emocional não está preparado para administrar. Seu emocional não está preparado para conquistar. Eu falo, tem gente, meu irmão, que não pode ganhar uma bicicleta que desvia. É o camarada que todo dia ia para a igreja. Ele não tinha bicicleta, ele ia andando. Se chovia, ele ia andando. Se estava sol, ele ia andando. Se estava noite, ele ia andando. Ele ia todo dia andando. Aí ele ganhou uma bicicleta nova, uma Caloi. Ele ganhou a bicicleta novinha. Aí no dia que ele ia para o culto, choveu. Aí alguém passou na casa, está ele na porta lá. E alguém diz: irmão, você não vai para a igreja? Ele disse: não, vou colocar minha bicicleta nova na chuva. Hoje eu não vou. Tem gente que se ganhar uma bicicleta desvia. Que estrutura é essa que você tem? Que talvez você não esteja preparado para herdar aquilo que você tem pedido. Deus, Ele quer te entregar uma grande missão. Deus quer te entregar um grande propósito nessa terra. Deus quer te fazer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus quer te fazer um grande exemplo de fé. Mas se você não tiver estrutura, se você não drenar essa energia, essa estrutura dentro de você, para estar preparado para tudo aquilo que Deus quer gerar, irmão, Deus não vai lhe entregar. Deus não vai. Tem uma expressão que diz aí fora: quer conhecer alguém? Dê poder. Essa palavra que todos nós falamos, ela é muito verdadeira. Por que, pastor? Porque tem gente que não tem essa estrutura, que aquela posição, aquela situação, aquele lugar, ele muda totalmente. Ou seja, ele passou a ser dominado pela conquista. Então aquilo que era para ser bênção na minha vida, por causa do meu emocional, aquilo que era para ser bênção virou maldição. E eu te digo, Deus prefere te salvar do que te prosperar. Deus prefere te salvar do que te fazer feliz. Deus prefere te salvar do que fazer o que você deseja. Porque se for para fazer o que você quer e te perder na próxima esquina, Deus prefere não te dar, e no dia do arrebatamento você subir com Ele. Então nós entendemos o seguinte: Deus tem promessa. Servimos o Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que conhece tudo, que tem o melhor para a minha vida. Mas por que eu não herdo? Não é pelo que vem do céu para a minha vida, é o que sai do meu coração para o céu. É o que sai de mim para fora. É o que expressa dentro de mim dessa certeza, essa capacidade em Deus de poder passar por tudo isso e ter uma estrutura para poder herdar as promessas de Deus. Deus nunca vai usar alguém de uma forma relevante, alguém que depende do seu dia a dia, depende de como ela vai acordar para saber se ela está bem. Nem todo dia você vai estar motivado, irmão. Nem todo dia você vai estar feliz. Nem todo dia você vai estar vivendo os melhores dos seus dias, o dia do alecrim dourado. Nem todo dia esse dia bate na porta. Mas e aí? O teu emocional, ele depende um pouco de como você está. Se você acordou com o pé direito, com o pé esquerdo, que história é essa?
nem todo dia nós estaremos motivados. Entenda o seguinte, que a motivação, ela vem e passa, mas a certeza é alguém que mesmo no seu dia mal, ele permanece. Ele sabe que esse dia pode até ter começado mal, mas amanhã Deus vai dar uma outra oportunidade de você viver algo diferente. É alguém que entendeu que na história da vida vai ter dia de alegria, dia de tristeza, dia de felicidade, dia de angústia, mas todos os dias o Senhor será com ele. O que é que o Salmo 120 diz? O Salmo 120 diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. O que é que o Senhor está dizendo? Que o Deus que convive com você, o Deus que estruturou isso em você, não é o Deus que vai te ouvir só com as coisas estão bem, só quando o dia está bem, não. Na tua angústia, Ele também é Deus da tua casa, Ele também é Deus da sua história, Ele também é Deus sobre a sua vida. O que é que Filipenses 4,13 diz? A Bíblia diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui é lindo. Pensa num texto forte. Tem gente que fez esse texto virar adesivo de carro, tatuagem, fez virar um monte de coisa. É muito forte, é maravilhoso, né? Vamos lá novamente. Filipenses 4,13. O que é que diz? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vira para o teu irmão que está do teu lado, olha dentro desse olho azul que Jesus deu para ele, deu para ela, e pergunta assim: você pode mesmo? Não, ele não entendeu. Pergunta de novo: você pode mesmo? Aí agora você vai ser profeta e profetiza. E diz assim: então se você pode, por que você está reclamando? Tem gosto de bezetacil, mas cura. Se você pode todas as coisas, por que você está reclamando? Por que o teu emocional só está muito bem quando você acorda motivado e as coisas dão certo, mas quando dá errado, você, que negócio é esse? As fases da vida podem até mudar, mas eu não mudo. As fases da vida irão mudar, mas em mim nada muda. E esse em mim é o que, pastor? Não é sobre o meu eu, porque vai ter dia que você vai estar feliz, dia que você vai estar triste, é humano. Só que a certeza que Deus é na minha vida não muda. Tem crente que dependendo do dia, ele acredita que Deus existe. No dia mal ele diz: rapaz, será que quem existe não é o ZT mesmo? Será que não é? Que história é essa, irmão? O ambiente pode mudar, o dia pode mudar, as coisas podem mudar, o dia mal pode chegar, mas aqui em mim, aqui dentro de mim, existe uma convicção de que Deus é Deus, de que o Senhor é fiel, de que Ele permanece todos os dias comigo. Amém? Porque quando a gente lê Filipenses 4,13 é muito lindo, só que eu te convido a ler o verso 12. Vai lá na sua Bíblia depois, Filipenses 4,12. Paulo diz assim, sei passar fome e também sei ter fartura, sei ter abundância e sei passar necessidade. Aí vem o verso 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo aprendeu? Paulo aprendeu que com Deus não é só dia de glória. E o meu emocional com Deus, a minha aliança com Deus, ela não pode mudar pelo tempo que eu estou vivendo, pelo tempo que eu estou passando. Ela não pode mudar. Paulo está dizendo o seguinte: teve um tempo na minha vida que eu tive muita fartura. Rapaz, eu dei glória a Deus. Mas teve um dia que eu passei fome. E sabe o que aconteceu? Eu dei glória a Deus do mesmo jeito. Para de graça. Teve um dia que eu tive muita fartura, muita abundância na minha vida. Eu tenho um aleluia muito forte. Mas teve um dia que eu passei fome. E sabe o que aconteceu? Eu adorei ao Senhor da mesma forma. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a mão que eu quero liberar essa palavra. O que Deus está trabalhando em você hoje, Deus está te dando um espírito forte, Deus está te entregando uma autoridade, Deus está ministrando em você uma unção que te fará entender que nada vai arrancar de você a aliança, a certeza de que o Senhor é Deus na sua vida, de que Deus é fiel, de que Deus é justo e que a sua palavra, a sua fidelidade dura para sempre. Tem alguém que acredita nisso, meu irmão? Se expressa, pelo amor de Deus, reage. Ninguém escolhe passar dor, ninguém escolhe passar por sofrimento. Ninguém pega o projeto 2025 e diz assim: olha, em fevereiro eu quero ficar triste,
Não, no meu projeto da semana, olha, quinta-feira vai ser o dia de eu chorar. Ninguém coloca dia mal na agenda, não é verdade? Mas nós sabemos que todos nós sabemos que o dia mal existe. E ele vem sem avisar. Às vezes ele vem por uma decepção, às vezes ele vem por uma frustração, às vezes ele vem com uma punhalada pelas costas, às vezes ele vem pelo luto, às vezes ele vem pela perda, por algo que você almejava dar certo e deu errado. Ele vem. Mas ninguém escolhe passar por isso. Só que entenda algo, nós servimos um Deus que ele tem uma visão além da nossa. O nosso Deus, ele é atemporal. Como assim, pastor? Ele caminha sobre todos os tempos e nada impede Deus. Deus é o único que caminha sobre o passado, o presente e o futuro ao mesmo instante. Salmo 90, verso 2 diz que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Deus, ele vive na eternidade. Ele está fora do nosso tempo, fora do nosso cronos, fora do nosso relógio, fora do nosso calendário. Só que nós não escolhemos passar por dias de tribulação. Só que o livro de Provérbios, o capítulo de número 17, verso de número 3, vai dizer o seguinte: o ouro e a prata são provadas pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. O ouro e a prata, eles forjam fogo. É necessário você colocar no fogo o ouro e a prata para revelar a sua beleza, revelar o que verdadeiramente é ouro e o que na verdade não é. Só que o Senhor conhece realmente quem são cada uma das pessoas. O que o Senhor está dizendo, pastor? Que às vezes nós somos tratados como ouro e prata, que para ter a nossa personalidade exposta, a nossa verdade exposta, às vezes nós somos jogados no fogo. E dizer que é crente fora da fornalha é fácil, difícil é dar glória lá dentro. Dizer que você confia em Deus fora da cova dos leões é simples. Difícil é dar glória com os leões todos lá embaixo, famintos, querendo devorar você. Falar que vai dar glória quando você tem um sonho, o sonho de José é muito lindo. Olha, sonhei com estrela, com sol e com lua, é show. Mas dar glória a Deus sendo vendido pelos seus irmãos, sendo jogado na cisterna, isso é difícil. Dar glória a Deus quando vem um Saul, vem um Samuel e te unge dentro da casa, é maravilhoso. Mas e quando você vai ser perseguido por Saul, vai ter que se esconder numa caverna, vai se esconder lá porque sente que a morte vai te perseguir? O que o Senhor está dizendo, pastor? Que ninguém escolhe passar por tribulações, mas são elas que estão forjando em você uma personalidade, um caráter que talvez normalmente você não teria. Tem coisas na sua vida que quando aconteceram você lamentou, talvez hoje você agradece por ter acontecido. Coisas que te fizeram chorar muito lá atrás, só que hoje você olha um pouquinho para trás e diz: Senhor, muito obrigado. O que o Senhor está dizendo? Que ninguém escolhe passar por tribulação, ninguém escolhe passar pelo dia mal, mas tudo isso que acontece na nossa vida, existe um propósito de Deus. E quanto tempo, pastor, essa guerra vai durar em mim? Quanto tempo essa angústia vai durar em mim? O tempo em que eu aprender a lidar com isso, no tempo que eu aprender os ensinamentos que aquele fogo, aquela fornalha quer gerar em mim. Em que momento, em que ponto o meu verdadeiro eu vai ser exposto, o meu verdadeiro eu será tratado. É esse o tempo que essa luta vai durar, é esse o tempo que essa prova vai durar. Em outras palavras, aprende logo, meu irmão, para essa guerra acabar. Aprende logo, porque na faculdade de Deus você só sai aprovado. Não tem esse negócio, não tem como eu chegar para você e dizer assim: ó, todo mundo aqui vai passar por uma guerra de 3 dias, e depois de 3 dias está todo mundo em paz. Não, tem gente que no primeiro dia ele já aprendeu, já converteu, está tudo certo. Mas tem gente que está 10 anos e ainda não conseguiu. 10 anos e ainda não foi tratado. 5 anos ainda não foi forjado. Eu estou dizendo que Deus está te preparando para grandes coisas. E tudo isso que Deus pode estar te fazendo passar, pode estar te fazendo viver, que talvez hoje você chegou nesse culto como algo ruim. Pastor, fui bagunçado na vida, meu emocional está bagunçado, meu sentimental está bagunçado. Pastor, é tanta guerra que está perturbando a minha mente que eu não sei como lidar. Deus está dizendo: você não sabe, mas eu sei. Você não sabe, mas eu sei. Você entrou nesse problema sem saber como ia sair, mas antes de você colocar os pés aí, eu já sabia tudo que você ia viver. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra profética. A palavra
palavra profética é: Deus te levou nesse lugar, não foi para lhe matar, foi para expressar o melhor de você, foi para extrair o melhor de você. Você não sai daí derrotado, não. Você entrou nesse Egito como escravo, mas você vai sair como príncipe do Senhor, como princesa do Senhor, porque Deus fará a sua boa obra. Tem alguém que acredita nisso, meu irmão? Toma posse para a sua vida. Aplauda ao Senhor. E aí nós aprendemos a ser tratado por Deus. Tem um texto de Tiago, que eu já citei esse texto várias vezes na igreja, vou continuar porque está na Bíblia, então toda vez que eu vou ler. Mas é um texto que para mim foi um grande ensinamento lá no começo. Eu glorifico a Deus por ter aprendido isso lá no começo, porque isso forjou em mim uma maturidade, forjou em mim um emocional, que passa a entender que dias ruins existem, que tribulações existem, que perseguições existem, mas que o Senhor, Ele pode cuidar de cada um de nós. E se você pegar, meu irmão, essas poucas palavras que estão escritas nesses 2 versículos e aplicar na sua vida como princípio da sua vida, o diabo não te usa mais, o inimigo não se levanta mais para mudar aquilo que Deus tem na sua vida. Nada te para, nada te impede de viver a promessa de Deus. Por quê? Porque isso que Deus traz, Ele não trata no outro, Ele trata em mim. Muitas das vezes nós queremos ser abençoados pelo que Deus está tratando no outro, porque a gente vai atribuindo responsabilidade, a gente vai terceirizando a responsabilidade. Não é o fulano, não é o ciclano. Aí você sempre vai passando que a culpa é de um, a culpa é do outro. E se o problema for você? E se a guerra for você? Quando eu me deparo com alguém que começa, toda igreja que ele passou, ele falou mal do pastor lá, fulano. Eu falei: rapaz, eu estou achando que o problema não é a igreja, não. Quando alguém chega para mim, para congregar, para falar mal da outra igreja, eu falei: rapaz, quando ele sair daqui, ele vai falar mal de mim também. Eu já estou sabendo. Por quê? Porque enquanto a minha ótica estiver que só o outro precisa mudar, que só o outro precisa aprender, eu não permito ser ensinado por Deus. Eu não permito ser tratado por Deus. Aí olha o que a carta diz, Tiago 1,19, projeta aí para mim. Tiago capítulo 1, verso 19. Se você tiver uma Bíblia, eu quero que você grife. Se você tiver no celular, eu quero que você grave. Na hora que aparecer, que você bata foto. Mas que você aprenda o princípio da palavra, que você precisa estar pronto para viver as adversidades. Como eu disse, ninguém escolhe passar por dia mal, ninguém escolhe passar por desaforo na vida, ninguém escolhe passar por tribulação. Mas quando essa tribulação vem, como é que você tem reagido? Como é que você tem se posicionado? Porque imagina só, se o diabo sabe que toda vez que ele gera aquele problema, ele te destrói, o que ele vai fazer? Ele vai continuar gerando sempre o mesmo problema. Eu digo o seguinte, que você só precisa vencer ele uma vez, porque você vencendo ele uma vez, ele vai entender que não pode mais levantar isso contra a tua vida, porque isso não vai te parar. Aí olha que essa carta universal, que dá para toda a igreja, para todos nós, olha o que diz, Tiago capítulo de número 1, verso de número 19. Troca, não pode ser essa tradução mesmo, vamos lá. Sabei isto, meus amados irmãos, mas, vamos lá, todo homem, olha o que o texto diz, seja o quê? Pronto. O que quer dizer pronto? Ao que está preparado, ao que está consolidado. Seja pronto. Não é que esteja se aprontando, se aperfeiçoando, não. Seja pronto. Pronto para quê, Tiago? Vamos lá. Todo homem seja pronto para, tardio para e tardio para. Eita Jesus. Apenas 3 princípios, 3, que podem reger a sua vida de uma forma sobrenatural, que o diabo não terá mais legalidade para roubar a sua colheita, para roubar o seu propósito. Por quê? Porque se eu não estiver pronto para ouvir, eu estou como alguém que o dia que o diabo levantar algo contra a minha vida, se ele falar qualquer coisa, eu explodo. Se ele falar qualquer coisa, eu me perco. Ou seja, eu só estou preparado para sombra e água fresca. Eu só estou preparado para ser servido. Eu só estou preparado para todo mundo concordar comigo. Está achando que tem quem? Nem Jesus concordaram com ele? Não, quando eu falar, todo mundo tem que concordar comigo, porque se alguém for de encontro à minha palavra, vai ter confusão, não vai prestar. Todo homem seja pronto para, unge os teus ouvidos, irmão.
tenha um ouvido, algum ouvido blindado, tratado, forjado em Deus, que mandando o diabo as palavras, aquilo não vai destruir o teu emocional, e consequentemente não será uma raposa que vai destruir a tua promessa. Todo homem seja pronto para ouvir. Segundo, seja tardio para, ou seja, para de dar argumento para Satanás, para de entregar tua bênção de mão beijada, para de denunciar, para de colocar na mão de Satanás a matéria que o diabo quer. Muitas das vezes o diabo não vem em pessoa, mas ele manda o repórter, ele manda o fofoqueiro de plantão, e tudo que ele quer saber qual é a próxima notícia, o que é que está passando na tua vida, o que é que está acontecendo. Tem gente que o cara não pode perguntar para ele, como é que está? Como é que está? Aí o cara começa, seja tardio para falar. Muitas das vezes o diabo só quer uma palavra. Eu digo que para o diabo ouvir o macumbeiro, o feiticeiro, o mandista, ele tem que oferecer sacrifício, tem que descer na madrugada, tem que ir para a encruzilhada, tem que fazer um monte de coisa, tem que desenterrar defunto, tem que ir para o cemitério. Mas para o diabo ouvir um crente, basta uma palavra. Para aqueles que são servos do diabo, tem que fazer tudo, tem que se humilhar, tem que se cortar, tem que ficar trancado, tomando sangue de galinha, tem que fazer um monte de coisa. Mas para o diabo ouvir um crente, só uma palavra: que você blasfema, que você reclama, que você se amaldiçoa, que você amaldiçoa o teu lar, que você amaldiçoa os seus filhos. O diabo diz: peguei a autoridade. Junta assim esses dois dedos aqui, rapidinho, olha para cá, junta aí, coloca na direção da luz assim, se você puder. Tá vendo esse buraquinho aí entre os seus dois dedos? Tá vendo? Rapaz, o meu dedo é tão junto, mas vai lá, vamos lá. Tá vendo esse buraquinho entre os dois dedos? É só o que o diabo precisa para entrar. Só isso. Pastor, o meu dedo é bem apertado, que o buraquinho é bem pequeno. Pior ainda, que se fosse grande, você diria: poxa, eu preciso de um grande problema para o diabo entrar. Não, é só o que ele precisa. E muitas das vezes, por falta de sabedoria disso aqui, ó, você tem aberto não só uma brechinha, mas muitas brechas para o diabo te roubar. Pessoas que falaram coisas e depois se arrependeram. Pessoas que falaram coisas e depois foram refém das suas próprias palavras. Então todo homem seja pronto para, tardio para. E aí o terceiro, tardio para. Eita Jesus. Não, pastor, se alguém pisar no meu calo, aí já era. Comigo é bateu, levou, pastor. Falou mal de mim, eu também vou falar mal dela. Falou, mas ela também é uma broaca, ele também não presta. Não, como é que é? Estou indo aí agora. Talvez Deus está tratando com você. Talvez seja a raposinha que está no meio do teu vinhedo, que você, na hora que vai buscar a colheita, o que aconteceu? A raposa consumiu e só está as folhas. A raposa roubou todo o fruto. Eu não estou fugindo do texto, eu estou na mesma mensagem. O que o Senhor está dizendo? Que é necessário que eu esteja blindado em Deus, que o meu emocional, a minha visão esteja alienada, alicerçada no Senhor, e que o diabo não roube mais de mim pelas minhas próprias palavras. Roube de mim dentro daquilo que eu mesmo estou entregando, porque a vontade de Deus é liberar, é abrir portas, é selar milagre, é me abençoar, é cuidar de mim. Mas que se eu continuar dando brecha, Deus pode trazer um caminhão de promessa. Eu estou abrindo uma cratera de problemas. Deus tem um caminhão de propósito, aí eu tenho um buraco imenso para o diabo tomar conta. Chegou a hora de você passar a ter essa maturidade. Chegou a hora de você passar a orar por isso. Senhor, me dá um espírito forte. Senhor, faça com que o meu coração esteja tão alienado no Senhor, tão firmado no Senhor, que ainda que o diabo tente falar besteira para mim, eu não vou dar ouvidos. Ainda que o diabo tente suscitar em mim para me liberar a palavra de maldição, eu vou liberar a palavra de sabedoria. Ainda que o diabo tente tirar de mim, o pior que existe dentro de mim, Senhor, eu não vou dar brecha para o diabo, porque eu sei que o meu emocional, o meu espiritual, o meu sentimental está tratado por Deus, está firmado em Deus, está colocado diante do altar do Senhor. Aleluia. Tem alguém que pode dizer um amém aqui hoje? Quem crê? Não tente resolver da sua forma. Confie sempre no Senhor.
Aí o verso 20 termina nesse mesmo texto, dizendo o seguinte, verso 20: porque a ira do homem não opera. Eu gosto da tradução que diz produz, isso é muito forte. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você está achando que a sua ação de raiva vai produzir Deus, como se Deus fosse um valentão que estivesse do seu lado, ah, minha filha está com raiva, vou lá, vamos junto, minha filha. Você vai sozinho, porque não é do seu jeito, não é da sua forma. Talvez nessa dor Deus está tratando mais em você do que quem te ofende. Talvez esse problema Deus está tratando mais em você do que quem te ataca. Talvez essa pessoa que foi um instrumento para querer te humilhar, Deus está tratando mais em você do que nela. Porque a vontade de Deus muitas das vezes é nos levar no fogo, na fornalha. Porque o ouro e a prata ele é forjado no fogo, na fornalha. E no meio de tudo isso Deus está extraindo o melhor de você. O que o Senhor está dizendo? Que quando o inimigo tentar bater na tua porta mais uma vez, ele vai encontrar uma nova mulher, ele vai encontrar um novo homem, ele vai encontrar uma nova pessoa, que quando ele tentar vir com um problema, ele não vai mais te parar, não vai mais te deter. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia não nos ensina a fugir de Satanás, ela não nos ensina a fugir do diabo, não. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tu está me perturbando, pode falar o que quiser, eu não vou descer do meu posicionamento, eu não vou perder aquilo que Deus me preparou, eu não vou perder aquilo que Deus ministrou na minha vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que vai ter que fugir, porque hoje Deus está te dando essa autoridade como cura, Deus está ministrando essa autoridade como vida. Termino dizendo que Deus, Ele conhece a minha dor, e no meio da minha dor Ele não quer só me curar, Ele quer tratar em mim. Você percebeu que em todas as pessoas que Jesus curou, antes de tudo teve uma conversa? Antes da cura teve um diálogo, que as pessoas chegavam e diziam assim. Tem um texto que a Bíblia diz que os homens levaram Jesus dentro de uma aldeia, acredito ser Marcos capítulo 8, não precisa colocar não, Marcos capítulo 8, acho que é verso 22, Marcos 8, 22, coloca aqui por favor. A Bíblia diz que levaram Jesus para dentro de uma aldeia e rogaram que tocasse um homem que era cego. Esse homem estava dentro da aldeia. O que tinha na aldeia? Coxo, manco, homem que já tinha desistido da vida. Era um ambiente totalmente destruído. Colocou aqui? Marcos capítulo de número 8, versículo de número 2. E aí quando levaram Jesus para dentro desse ambiente, e rogaram que o tocasse, o texto vai dizer o seguinte, colocou? Marcos capítulo de número 8, verso 22. Chegou em Betânia e trouxeram-lhe um cego, rogaram que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, o verso 23. E cuspindo-lhe os olhos, impôs as mãos e perguntou-lhe se viu alguma coisa. O que aconteceu, pastor? O homem está dentro da aldeia. O que as pessoas queriam que ele fizesse? Queria que Jesus só curasse. Jesus, o homem está cego. Tecnicamente ele só precisa de uma cura. Só que Deus sabe o que você precisa verdadeiramente. Não se trata só de algo que vai agradar o seu eu, mas sim que vai transformar você para Cristo, que vai transformar você para o propósito. O que os homens queriam? Conseguiu colocar? Volta no verso 22. Verso 22, vamos lá. E foram a Betsaida. Algumas das pessoas trouxeram-lhe um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Verso de número 23. Verso 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora do povoado, em outras traduções da aldeia. Eles pegam Jesus, levam ele e dizem: Jesus, tem um homem ali que precisa de um milagre. Aí ele pega, leva lá e diz: olha, esse homem está cego, cura ele. Quando Jesus olhou para ele e analisou o ambiente, antes de curar, Jesus pega na mão desse homem e leva ele para fora da aldeia. Quando levou ele para fora da aldeia, aí sim começou o tratamento. Depois cuspiu nos olhos do homem e impôs as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Verso número 24. Verso 24. E levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem como árvores que andam. Verso 25. Depois disso, tornou a pôr as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restabelecido e viu totalmente claramente. Verso 26 para terminar. E mandou para a sua casa. Mandou para a sua
dizendo: não entres mais na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Quando aquele homem foi curado por Deus, foi curado por Jesus, Jesus mostrou para ele que o maior problema que ele tinha não era a cegueira, era o ambiente. O maior problema que ele tinha não era a cegueira, era o ambiente. Deus não quer só lhe curar, Deus quer lhe transformar para Cristo. Deus quer te transformar para o céu. Deus quer te transformar para o propósito. O que é que o Senhor está dizendo, pastor? Que ninguém escolhe passar pela dor. Só que Deus está dizendo: eu conheço a sua dor. Só que eu entendo que não se trata só de uma imposição de mãos. Não se trata só de você sair e chegar, está tudo resolvido. Se trata de ser verdadeiramente tratado, forjado, ser preparado para tomar posse e viver da promessa e do propósito. Eu quero liberar essa palavra de fé ao seu coração e dizer: Jesus, essa noite Ele não vai trazer só aquilo que você quer, mas Deus vai gerar o milagre que você verdadeiramente precisa. E o maior milagre é ser transformado para viver uma vida com o Senhor. Quem confirma nisso, quem acredita, glorifica Ele. Glória a Deus. A Bíblia fala de uma mulher que, em João capítulo 4, verso 4 em diante, a Bíblia diz que essa mulher é uma mulher sunamita, uma mulher samaritana, perdão. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela vai à fonte de Jacó, fonte que foi dada a José em seguida. E a Bíblia diz que ela está indo na hora sexta. Para você entender um pouco dessa forma de horários que a Bíblia cita, de 3 em 3 horas era uma representação. Hora nona é conhecido como 3 horas da tarde. Então hora sexta são 3 horas antes. Que dá que horas? Meio-dia. Essa mulher está indo na fonte buscar água meio-dia. Quem vai no sol quente buscar água? Ninguém. Qual é o melhor horário para buscar água? Cedo. Tem um ditado que é popular que diz o quê? Quem quer beber água limpa, chega cedo. Quem chega cedo, bebe água limpa. E a pergunta é: por que essa mulher não ia cedo buscar água? Se esse era o momento que a água estava fria, estava limpa, estava tudo lá. Porque era o momento que mais pessoas estavam lá naquela fonte, que mais pessoas iam para lá. E aí que estava o maior problema: ela não queria ter contato com as pessoas. A Bíblia diz que perto do meio-dia Jesus pega o discípulo e diz: vamos comprar comida. E Jesus ficou sentado no horário do meio-dia na beira da fonte, achando que está ali só passando o tempo. Nada que Jesus faz é em vão, irmão. Tudo tem propósito. Meio-dia está só Jesus na fonte, e de repente vem uma mulher, imagino eu, com os 2 baldes na mão, para buscar água. Todo dia ela ia àquele horário, porque ela sabia que naquele horário não tinha ninguém na fonte. Só que naquele dia tem um homem sentado do lado. Jesus sabia que aquela mulher não queria ser tratada no meio de todo mundo. Então Jesus criou um ambiente perfeito para ela. Quando ela chega, olha Jesus e ela vai pegar a água, Jesus vira para ela e diz: você me dá água para beber. Ela olhou para Jesus, viu que ele era um homem judeu e disse: como podes tu, sendo um homem judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Judeu e samaritano não se davam. E aí Jesus vira para ela e diz: se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria a água da vida. Ali eles começam uma conversa, e naquele diálogo Jesus vai dizer para ela assim: olha, essa água que você vai beber, você vai ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aí vem um momento em que ela vira para Jesus e diz: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha sede e não venha mais aqui buscar. O problema dela não era a sede, era estar naquele ambiente convivendo com as pessoas. E aí, antes de liberar o que eu quero, Jesus vai tratar o que é preciso. Jesus virá para ela e faz uma pergunta que todos nós conhecemos. Jesus diz: pois bem, vai na tua casa, chama o teu marido e vem. Quando a mulher olhou para ele e disse: talvez esse homem não me conhece. Eu venho nesse horário exatamente porque eu não gosto de tocar nesse assunto, porque esse é um assunto sentimental que me machuca. E aí ela vira para Jesus e diz essa palavra, dizendo: Senhor, eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e disse: dissertes bem. E aí vem o tratamento, vem a revelação. Porque tu já teve 5 e o que tu tem hoje não é teu. Posso te explicar o que está acontecendo? Essa mulher é uma mulher que está emocionalmente, sentimentalmente com a vida destruída. Nós sabemos que nessa época, hoje talvez as pessoas consigam fazer isso por baixo dos panos, mas nessa época não podia ter mais de um marido.
Não pode até hoje, né? Não deve, na verdade. Mas vamos para cá, isso é outra coisa. Havia somente uma forma de você ter marido: casava e depois, caso o homem morresse, tinha duas formas só da pessoa ter um outro casamento: ou por infidelidade ou por morte. Eu particularmente não acredito que essa mulher era uma viúva negra, que todo mundo que ela casava morria. Só que a Bíblia diz que ela já está no 5º casamento, que ela já teve 5 tentativas, por 5 vezes ela tentou ser feliz e alguma coisa aconteceu. Primeira forma de separar: se o cara morresse. Talvez eu acredito que o primeiro pode ter morrido, só que do segundo para frente, se morreu o primeiro, morreu o segundo, o terceiro nem chegava perto. Ia dizer o quê? Deus o livre, casar com essa mulher, todo mundo que casa com ela morre. Então, não foi só essa causa das separações. Só que quando de alguma forma havia infidelidade, ela poderia receber a carta de divórcio, desde que ela não fosse repudiada. Então o que o texto me sugere imaginar? Que por 5 vezes essa mulher já tentou ser feliz. E a 6ª posição me reforça isso. Por quê? Porque imagina ela, casou o primeiro, o cara bagunçou. Casou com o segundo foi lá, morreu. Casou o terceiro foi lá e bagunçou com ela também. O 4º bagunçou de novo. O 5º, sabe o que ela fez depois do 5º? Ela disse: quer saber? O que fizeram comigo, agora eu vou fazer também. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, Jesus disse: porque você já tentou ser feliz 5 vezes, e o que tu tem não é teu. Sabe o que está acontecendo? Aquela mulher está tentando dizer o seguinte: vou pagar com a mesma moeda. Fizeram comigo, não se preocuparam comigo, vou fazer com o dos outros também. Fizeram comigo e não estava nem aí, então vou fazer do mesmo jeito. E aí Jesus chega exatamente nesse cenário, com alguém que já estava passando por todas as frustrações, alguém que passou por tantas guerras emocionais, que agora ela está contaminada pelo problema, e agora ela já está machucando os outros. Me machucaram, eu machuco; me bateram, eu bato. Levantaram contra mim, então agora é minha vez. Aí Jesus encontra ela exatamente nesse cenário, porque quando ela disse: Senhor, eu não tenho marido, naquele momento Jesus disse: era exatamente o que eu queria. Eu queria que você reconhecesse que aquilo que você está fazendo não é o caminho certo. Eu sei que você já tentou ser feliz 5 vezes, o diabo bagunçou com você, e hoje o inimigo está tentando destruir o teu emocional, para que você não seja mais feliz, para que você não acredite mais no amor, para que você não acredite mais na felicidade. Só que Jesus está dizendo: eu preparei esse ambiente, eu sabia que eu ia te encontrar nessa fonte. E sabe qual é a palavra de Jesus para ela? Você pode ter vindo aqui muitas das vezes humilhada, ferida, bagunçada, mas todo aquele que tem um encontro com Jesus verdadeiramente vive uma transformação. Sabe aquela mulher que tinha vergonha de estar no meio de todo mundo? A Bíblia diz que ela foi na cidade, chamou todos e disse: vinde, porque nós achamos o Messias, o homem de Deus, o Filho de Deus está aqui. Porque quem é transformado por Jesus não tem mais vergonha do seu passado. Tudo que ela queria era não estar no meio da multidão. Só que depois que ela teve encontro com Jesus, foi ela que reuniu a multidão para ouvir a palavra de Cristo. O que o senhor está dizendo, pastor? Que toda essa dor que você passou, toda essa guerra emocional, sentimental que você viveu, Deus está dizendo, vai virar testemunho. O diabo pensou que isso te destruiria, isso te paralisaria, mas a direção de Deus para você é: prepara, essa dor vai virar alegria, essa guerra vai virar vitória, essa angústia vai virar alegria na presença de Deus. Tudo aquilo que o diabo tentou levantar contra a tua vida para ser o seu mal, ele vai ter que ver um grande testemunho sendo gerado a partir de agora. Só quem crê dá glória para Deus. Só quem crê exalta. Fique em pé, fica sobre os seus pés. Deus quer gerar algo novo. Deus quer escrever uma nova história. Tem fortalecimento do céu chegando. Quem crê adora, quem crê glorifica, quem crê exalta. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos para Deus.